Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para a gravação de mais uma aula, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 46 ao 48. E agora ele continua falando sobre a construção de um novo templo, de um novo lugar, de uma nova habitação. E ele já passou as medidas. Ezequiel está tendo essa visão. E agora o Senhor diz sobre o sacrifício, que toda manhã teria que oferecer um cordeiro macho sem defeito de 1 ano. Isso seria o holocausto perpétuo, contínuo diante dele. E é muito interessante que a gente vai ver que esse santuário, depois de findado, o que vai sair de debaixo do limiar dele, para a gente poder entender que Ezequiel está tendo uma visão do futuro. Esse santuário nunca foi construído em Israel com essas medidas. Ele será construído. E Jesus vai reinar nele durante 1000 anos. E o que a gente vê é essa oferta do cordeiro. Ela também não vai existir nesse novo santuário. Porque o cordeiro, o holocausto contínuo, veio, foi sacrificado, morreu, ressuscitou e vai voltar. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Mas enquanto esse santuário não é construído, enquanto Jesus não voltou no milênio, Deus ele requer outros sacrifícios. E esse sacrifício tem em Romanos 12:1, quando ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todas as manhãs eu tenho que oferecer um sacrifício num santuário que Jesus está construindo, que somos nós, um santuário vivo do Deus vivo. E esse sacrifício requer morte, requer a queima da carne. Sua carne tem que estar na cruz, a sua carnalidade. Você tem que estar cheio do Espírito, que quando você está cheio do Espírito, a sua carne está morta. Para você ser o sacrifício para Deus, você tem que ser limpo de dentro para fora. Jesus falou que todo aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva, seriam lavados de dentro para fora. Quando você abre mão do seu eu, da sua carnalidade, da mentira, da arrogância, da soberba, a sua carne vai sendo queimada. E isso agrada a Deus. Quando há uma mudança de dentro para fora, quando a mudança vem do interior, isso agrada a Deus. Todas as manhãs nós temos que pedir a Deus para sermos pessoas melhores, para sermos obreiros que não tem nada do que se envergonhar. Ofereça o holocausto contínuo. Você tem que ter disciplina. Você não pode ser um crentex que um dia está na bênção e outro dia está na depressão. Você tem que ser constante. Todos os dias ofereça o sacrifício. Em Êxodo 25:8, Deus mandou o povo fazer um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio deles. Deus está construindo um tabernáculo de pessoas, de gente. A igreja é o tabernáculo dele. A igreja é o santuário de Deus. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, de pessoas que são tabernáculos do Deus vivo. Você está vendo aí a construção de um templo. E ele começa a dividir esse templo, ou os arredores desse templo, para as 12 tribos de Israel. E a parte dos levitas, dos sacerdotes e do príncipe. O príncipe é o sumo sacerdote. Ele fala qual é a obrigação do príncipe. Ele fala a herança das tribos. E se você quiser reinar com Cristo, ter herança com Ele, você deve permanecer inabalável. Permaneça firme no caminho estreito e apertado, e você vai receber a sua herança, não na terra, você vai receber a sua herança no céu. Leia Romanos 8:17. Diz: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Deus, Ele é perfeito. Você está vendo as medidas, cada medida, cada tamanho. Você lê Apocalipse 11, ele fala para não medir o ato exterior. Deixa, porque foi dado aos gentios, foi dado à igreja para reinar juntamente com Ele. Termina o livro de Ezequiel 48 falando de águas que saem debaixo do altar. Apocalipse 22, leia lá, sai um rio de água da vida. Esse rio é o Espírito. E Ezequiel agora está nadando nesse rio, e cada vez que ele anda, que ele caminha mais água vai tomando parte desse santuário. Outra coisa que fala interessante é sobre uma árvore que tem. A folha
da árvore é para a cura dos povos. Quando a gente lê Apocalipse 22, a árvore da vida está lá, e depois fala do rio, e fala também que a folha da árvore é para a cura dos povos. E eu te pergunto, ali já é a eternidade, é o Éden, ali é o homem morando com Deus, o homem juntinho de Deus. E como então, se a folha da árvore é para cura, cura de quê? Se nós agora somos eternos, estamos morando com Deus e vamos passar uma eternidade com Ele. Uma coisa que eu pesquisei muitos anos da minha vida é pensar que doença que é essa. Se não há nenhuma maldição, nenhuma doença, como que a folha da árvore é para cura? E aí eu lembrei de uma doença que Satanás teve, uma doença dele querer ser semelhante ao Altíssimo, uma doença dele querer ser um outro Deus. E Deus agora deu um jeito, nós vamos morar com Ele, mas essa doença do diabo não vai vir em nós, porque comer da folha da árvore significa dependência sempre dele. Nunca o ser humano vai ser independente de Deus. O diabo queria ser independente de Deus, queria ser um outro Deus, queria fazer uma nova adoração a Ele no céu, e ele caiu por terra. Essa doença não vai existir mais, porque a folha da árvore é para a cura das pessoas. E existe um santuário no céu, seremos reino e sacerdotes e estaremos para sempre com o Senhor. Leia Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 2, leia Apocalipse capítulo 22, todo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Persevere até o fim, não abra mão da sua fé. Um grande abraço, fica na paz em nome de Jesus.